Êxodo 14, 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temam, aquietai-vos e vejam o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vêm, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Ou seja, o Senhor vai lutar por vocês, e vocês vão fechar a boca, calar-se, ficar quieto e ver o que Deus vai fazer. Eu só vou ler até aqui, mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, porque nós vamos ainda continuar a leitura até o final do capítulo. Mas permita-me colocar você junto, dentro dessa história. Você conhece a história, eu quero apenas refrescar a sua memória, que o que está acontecendo aqui é aquele momento fatídico, onde o povo hebreu, escravizado no Egito por 420 anos aproximadamente, agora está na península do Sinai, de frente ao mar Vermelho, assim chamado, porque havia naquele lugar muitos juncos. Junco é aquela espécie de taboa. Nas nossas lagoas aqui no Espírito Santo tem uma vegetação que parece uma cana fina de açúcar, aquelas caninhas de boi, só que é uma vegetação que dá na beira da água e cresce aqueles caules bem finos com folhas parecendo folhas de espigas de milho. Aquilo a gente chama de taboa. O nome daquilo é junco. E na região do Egito, principalmente no nordeste do Egito, onde existe o delta do Nilo, o rio Nilo vai seguindo o curso para o norte, por causa do relevo do Egito, para desembocar no mar Mediterrâneo. E quando chega no extremo nordeste do Egito, o rio Nilo abre, fazendo uma ponta para cá e para lá, perpendicular, formando mais ou menos um ângulo de 45 graus, com vários pequenos rios que são afluentes do rio Nilo. O Nilo vem enorme lá de baixo e quando chega lá no extremo nordeste, ele abre numa espécie de triângulo de cabeça para baixo, saindo vários braços de rio para esses lados, que desembocam todos eles no mar Mediterrâneo. Por isso, os geógrafos chamam aquela região de delta do Nilo. Ali tem muito junco, essa vegetação que dá na beira da água, que a gente chama aqui de taboa. E lá, já fazendo divisa com o Oriente Médio, na península do Sinai, a coloração do junco é um pouco avermelhada.
e também as algas que habitam naqueles mares, pequenos mares, né? Na verdade é um braço de mar, uma península. São algas rodofícias. Não é isso, meu amor? As algas clorofícias são verdes, as algas cianofícias são azuis e as algas rodofícias são vermelhas. Por isso o nome daquele mar é Mar Vermelho, por causa do junco, e as algas dão uma coloração meio alaranjada, meio enferrujada, então eles chamam de Mar Vermelho. Então o que nós lemos é exatamente isso: o povo saiu do Egito e está ali agora na beira do mar, aquele Mar Vermelho, e apesar de no mapa parecer pequeno, ele tem cerca de 15 quilômetros, aonde eles atravessaram, ali na Península do Sinai, tem cerca de quase 20 quilômetros de distância, então é uma boa distância para você ir nadando. E dizem os eruditos que aqui tem milhões de pessoas saindo do Egito. Todos os descendentes do Israel, do Jacó, que foram morar no Egito, porque o José, um dos 12 filhos de Jacó, se tornou o governador, Zafenate Paneia, levou todos os irmãos para morar com ele, e o pai, depois que o pai morreu, todo mundo continuou lá, e ele foi um governador muito querido, então a família dele foi vivendo durante muito tempo, até o tempo em que um dos faraós olhou que os hebreus estavam crescendo muito, e começou então a escravizá-los, e centenas de anos depois, ninguém lembrava quem foi Zafenate Paneia, então os descendentes do Jacó, do Israel, os irmãos, por assim dizer, do José, começaram a ser escravizados pelo Egito. E aí chegou um tempo em que eles, mesmo sendo escravizados, eram muitos, porque eles conheciam a palavra de Deus, ainda que por tradição oral, eles não tinham a palavra escrita, mas eles tinham a palavra falada, que foi passado de pai para filho, e eles conheciam todas as histórias que está registrado no livro de Gênesis. De maneira que existe uma ordem de Deus lá no início, dizendo: crescei, multiplicai, sede fecundos, ou seja, bota para quebrar e faz filho. Era uma ordem de Deus no início, no jardim. Por quê? Porque só tinha um casal, e para que toda a terra fosse povoada, né? Por isso que não tinha televisão, nem internet, nem tecnologia, porque lá tinha que rasgar na alta, né? Vamos que vamos, um atrás do outro, nasceu um, já vem o outro, e 9 meses, cada 9 meses nascia um menino. Então, os hebreus eram muitos. O faraó olhou e falou: esse povo está crescendo demais. Tem condição de continuar dando mole para eles não. Daqui a pouco ele cisma e toma o Egito da gente. Então ele baixou aquele decreto, você conhece a história, que todo menino que nascesse tinha que morrer imediatamente após o nascimento. Aí você talvez se pergunte: por que que só os meninos deviam morrer? Claro, porque o medo do faraó não era da quantidade de hebreus, mas da força dos hebreus. Então, matando os meninos, eles ficam cada vez mais femininos, cada vez mais fracos em termos militares. Porque a mulherada aí está dando banho nos homens em termos de trabalho, competência e etc. e tal. Acho bom a gente correr atrás do prejuízo. Mas em termos militares, para guerra, para pegar em armas, as mulheres são mais fracas. Por isso o faraó teve a ideia: então, se nascer menino, se nascer homem, mata. E aí a dona Joquebede ganhou um menino, diz que era muito bonito, muito forte, muito, né? Vistoso, como dizia minha avó. Minha avó falava vistoso, né? Quem já ouviu essa palavra aqui? Estão ficando velho. Estamos ficando velho, né? Antes tinha uns negócios, quando eu ia visitar minha avó, né? Esse menino tá bonito, ele tá vistoso. Eu nunca soube o que era vistoso. E outra coisa, eu nunca entendi os elogios da minha avó. Minha avó, quando ia elogiar uma pessoa, falava assim: ele está bonito, ele está gordo. Você já viu isso?
falava assim antes, né? Esse politicamente correto está deixando o mundo muito chato, é verdade. Mas antes falava assim, você viu o fulano, ele está bonito, ele está gordo, está corado, né? Falava assim, ele está corado. Eu nunca soube o que era corado. Está com cor. Por quê? Todo mundo tem uma cor. Uns são mais claros, outros são mais escuros. Todo mundo é corado. Eu nunca entendi esses elogios da minha avó. Então, na linguagem da minha avó, o Moisés nasceu vistoso, corado e gordo. Um nenenzão bonito, entendeu? Aí a Joquebede falou, meu Deus do céu, como é que eu vou deixar matar esse menino, gente? Tem condição. Aí tentou esconder, mas o menino chorava alto, provavelmente. Ela, né, com medo deles descobrirem e ela também pagar com a vida, então ela fez um cesto de betume, de junco, pegou a palha do junco e passou o betume, trançou e fez um cesto. Por isso que hoje esses pequenos cestos, feitos de palha, de bambu ou de qualquer material artesanal, são chamados de Moisés, por causa desse episódio. E ela então pega aquele menino, que nós não sabemos o nome, qual era o nome que ela tinha dado ao menino, ela pega o menino, bota naquele cesto e coloca no rio. E aí o menino vai descendo, a filha do faraó, a princesa, estava se banhando junto com suas servas, vê aquele cesto, pede para pegar, quando vê, tem um menino lá dentro, ela leva o menino para morar no palácio e dá o nome do menino de Moshe, tirado da água. É isso que significa. E aí, o menino é criado, então, no palácio do faraó, como um filho de criação do faraó daquele tempo, e cresce, e ali ele vive 40 anos. Quando um belo dia, ele vê um soldado egípcio ferindo um hebreu injustamente, e talvez seja por isso, diz um dos eruditos do Pentateuco, chamado Paul Hoff, talvez por isso Deus escolheu Moisés para revelar a sua lei à humanidade, porque Moisés tinha um senso de justiça muito apurado. Ele vê o soldado egípcio maltratando injustamente o hebreu, ele compra a briga do hebreu, luta contra o soldado e ele mata aquele soldado. E aí, com medo do que poderia acontecer com ele, ele foge para o deserto de Midian, que fica já lá no território, já na divisa ali com o Oriente Médio, o sul da Palestina, e lá então ele conhece uma menina na beira de um poço, a Zípora, que leva ele para a casa do seu sogro Jetro. Mas o nome desse cara depois lá na frente também diz que é Reuel. Aí às vezes tem gente que não entende. O cara se chamava Jetro, aí lá na frente ele já se chama Reuel. Então a Bíblia está se contradizendo. Aí começa aquelas crises, aquelas coisas. Não, é só estudar um pouquinho mais que você entende que Jetro era o nome, Reuel era o ofício. Tem gente aqui que me chama de Manu, tem gente aqui que me chama de pastor. E eu atendo as duas coisas. Tem gente que vai contar a história e fala, porque eu cheguei lá e o Manu estava lá. Tá certo, é o meu nome. Aí tem gente que diz, porque quando eu cheguei lá o pastor estava lá. Tá certo, sou eu também. Um é o meu nome, o outro é o meu ofício. Portanto, o Jetro, que é o Reuel, e Reuel significa amigo de Deus, ele então, companheiro de Deus, seria uma tradução mais... aí dizem mais próxima do original, mas o fato é que ali então ele começa a cuidar das ovelhas do seu sogro, se torna um pastor de ovelhas e passa ali mais 40 anos. Então são 40 no Egito, mais 40 no deserto, até que entra o livro do Êxodo e no capítulo 3 ele está lá pastoreando as ovelhas do seu sogro, quando de repente... pega fogo lá num pé de mato. Sarça é um pé de mato, com galhos finos e folhas pequenas. Por isso, no deserto escaldante, elas secam com muita facilidade. E como secam com muita facilidade, passam por um processo chamado autocombustão. Ou seja, pega fogo sozinho. Isso não é miraculoso, isso não é sobrenatural. Quem vive no deserto e está acostumado com a lida diária do deserto, sabe que de vez em quando os pés de mato pega fogo sozinho. O problema não é esse.
O problema, diz o texto de Êxodo 3, é que o pé de mato, a sarça, pegava fogo e o fogo não acabava. Ardia e não se consumia, na linguagem bíblica, chamando a atenção de Moisés ao que ele chega próximo, e de dentro daquele fogo ele ouve uma voz, e então o Senhor, através de um anjo, leia bem o texto, fala com ele dizendo: Moisés, meu servo, volta lá no Egito e liberta o meu povo. E aí Moisés faz uma pergunta para Deus, ele entra em crise, e a crise dele é: mas quem sou eu para livrar aquele povo? Está no verso 11 do capítulo 3, ele perguntando para Deus: quem sou eu? E Deus responde para ele: você não, mas eu sou. Mas qual é o seu nome? Não se preocupe com o meu nome, se preocupe com o que eu sou. Eu sou o que sou. Yu-Re-Wav-Re, o eterno. Eu sou, e tudo existe porque eu criei. Portanto, pode ir, que eu estou prometendo, eu vou libertar. E aí o Moisés, então, diante dessa argumentação muito persuasiva, ele toma a decisão e vai aos 80 anos de idade. E aí você conhece, né, ele é pesado de língua, alguns dizem que ele é gago, outros dizem que ele tinha um problema na fala, outros dizem que não é problema físico, mas é problema psicológico. Ele era tímido para falar, nós não sabemos ao certo, há muitas possibilidades. O fato é que Deus então colocou o seu irmão Arão para ajudá-lo, e aí vai lá aquelas coisas, e vem aqueles magos, que o livro, né, lá da frente do Novo Testamento, Tiago, se eu não me engano, vai dizer que o nome daqueles magos era Janes e Jambres. E aí eles fazem aquelas peripécias lá, e joga cobre, pega fogo, e aí o faraó não está convencido de que tem que libertar o povo, e aí começam as pragas. Aí o Nilo se torna em sangue, aí vem mosquito e vespa e não sei o que, e os boi ficam doentes, vai matando, e rã, empesteia tudo, e vai, até que a última praga, onde os primogênitos morrem, e Deus está ali destronando todos os deuses do Egito, um por um, e mostrando para eles que só o Senhor é Deus, que só o eu sou é Deus. E aí, quando o primogênito morre, o faraó então entende que é hora de libertar o povo, e liberta. E quando o povo está saindo pelos portões de Mênfis, né, ele se arrepende. E aí, não, manda esse povo de volta e tal. Não, mas agora eles não vão voltar mais, então vamos lá buscar eles. E aí ele junta um exército, cavalos, cavaleiros, e muita gente, muita coisa, e vão atrás. Chega exatamente nesse ponto que nós lemos, o povo está ali na península do Sinai, um mar avermelhado à frente, e atrás eles começam a ouvir aquele ruído, pocotó, 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 e aquele exército enorme vindo buscá-los. Eles eram milhões e milhões, dizem que em torno de 4 a 5 milhões de pessoas estavam saindo do Egito e indo para a terra prometida, e o exército do faraó era cerca de 600 alguma coisa, tem no texto aí, deixa eu ver se eu acho, verso 15, vamos ler? Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Verso 7 diz: tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Então imagine você, só de carro, que é aquele carro que cabe, né, vários soldados ali dentro, que é puxado por vários cavalos, só daquele carro tinha 600. Então você imagina o tamanho desse exército que está vindo. Eram milhões, mas aí os eruditos, os estudiosos do Antigo Testamento vão dizer assim: de que adianta ser milhões
contra milhares, e os egípcios eram milhares, era um número bem menor. Se os milhões não são treinados para a guerra, é como alguém muito grande, muito forte, que briga ou luta com alguém que é muito pequeno e muito fraco, mas esse pequeno e fraco é um lutador. É igual pegar o José Aldo, né? Pega o Zé Aldo, campeão lá dos pequenininhos do UFC, e bota para lutar comigo. Eu tenho quase 2 metros, ele tem 1 metro e, sei lá, 60 no máximo. Eu sou enorme, ele é pequenininho, mas bota para ver a coça que ele não me dá. Porque ele está treinado para isso. O meu negócio é Bíblia. Negócio de briga aí, só quando eu era criança que eu mexia com isso. Tem anos que eu não mexo mais, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque imagina, desse tamanho, brabo e querendo bater nos outros, não ia dar certo, né? Então, eles dizem assim: embora fossem milhões, eles ficaram acuados e amedrontados. Esse é o ponto que eu quero chamar a sua atenção. Milhões. Se eles resolvessem, pensa comigo, ainda que Deus não abrisse o mar, vamos conjecturar aqui, concatenar nas nossas catracas. Deus não vai abrir o mar coisa nenhuma. Nós somos milhões. Vamos arregaçar as mangas e vamos partir para dentro desses egípcios, que eles são milhares. Alguns de nós vão morrer, mas eles não vão pegar toda a gente, não é? Por quê que eles não se deram conta da força que tinham? Porque não estavam treinados. Porque não estavam acostumados com a batalha. Muitos de nós somos assim como esse povo. Não sabemos a força que temos, porque não fomos treinados. Porque não estamos acostumados com o calor da batalha. Milhões com medo de poucos milhares. Isso acontece com a igreja, por isso que em nome do Senhor que inspirou esta palavra, como seu pastor eu digo, levante a sua cabeça e avante, igreja, porque vocês não sabem a força que vocês têm. As dificuldades são milhares, mas nós somos milhões. Somos mais fortes do que os nossos inimigos. Somos mais fortes do que as nossas adversidades. Somos mais fortes do que as tribulações e do que qualquer exército que se levanta contra nós, porque o Senhor está do nosso lado. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, a partir do versículo 31, se você é muito rápido, desembanha sua espada e acompanha comigo. Que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu e antes quem ressuscitou, o qual está à destra de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, e fomos considerados como ovelhas indo para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, coisas do presente e do futuro, poderes, altura, profundidade ou qualquer coisa que exista nesse universo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Avante, igreja, o Senhor é por nós, nada
pode ser contra nós. Qualquer exército que se levantar, vai se levantar para cair. Qualquer exército que se levantar para nos perseguir, vai se levantar para ser afogado pelas águas da graça de Deus. Não porque nós merecemos, mas porque tem uma ordem da parte dele para nós. Avante, igreja! Levanta essa cabeça, bota um sorriso nesse rosto e não temas. Não temas. Marche. Marche, a ordem é para marchar. Não temas. Em segundo lugar, não pare. Os versos de 15 a 19 diz que o povo chegou na beira daquele mar e travou. E parou. E agora? E aí começaram a reclamar com Moisés. Era melhor ter ficado lá no Egito. Pelo menos lá tinha comida, lá tinha onde morar, onde comer, onde dormir. E a gente trabalhava muito, a gente sofria muito, mas pelo menos a gente sobrevivia. E é aqui que a gente vai morrer. O que adianta? Está livre e está morto. Começaram a reclamar, começaram a murmurar, e aí Moisés vira para Deus e fala: Senhor, Senhor, povo difícil. Não muda nada. Passaram-se 5.000 anos, o povo é o mesmo. Povo difícil que somos nós. Nós somos difíceis demais, gente. Nada está bom, o chicote está no lombo. Ai, queria ser livre. Aí Deus dá a liberdade. Ai, o mar está na frente, queria voltar para... Percebe? Igual conta aquela história, né? Diz que um cara estava quebrando pedra numa pedreira, quebrando pedra. Aí viu um cara passar assim, né? Em cima de um elefante. Aí falou: queria ser aquele cara lá, ó, que anda no elefante. Melhor do que ficar quebrando pedra. Aí Deus: então vai. Tchuf. Aí tirou ele da pedra e botou ele em cima do elefante. Aí ele foi indo. A coluna foi doendo, as costas foi queimando, e o negócio foi, né? E aquela cela dura. Aí ele foi e falou: ai meu Deus, ai. Aí ele viu um cara passando de cavalo. Aí aí ele: Deus, eu queria ser aquele cara que monta no cavalo. Aí montou no cavalo, aí foi, aí de repente passou num lugar que tinha um enxame de insetos, abelha, mosquito, vespa, aquilo, tudo no rosto dele. Ele: ai, não, cavalo é muito rápido, é muito ruim, não, cavalo não. Aí ele foi e falou: ai Senhor, eu queria estar parado. Aí quando ele se deu conta, ele estava lá de novo na pedreira, quebrando pedra. Aí ele: não, era parado, mas não era aqui não. Você entendeu? A gente nunca está satisfeito. Nunca está satisfeito. O cara está a pé, vê um passando na bicicleta. Se eu tivesse uma bicicleta. Aí ele trabalha, ele rala, ele sua, ele conquista a bicicleta. Aí ele está feliz da vida na bicicleta, ele vê um passando de moto. Aí ele: não. O que eu quero mesmo é uma moto. Aí ele rala, ele trabalha, ele conquista, vai, pula numa moto. Aí ele começa a chover. O cara fecha o vidro, ele olha: não, queria mesmo era um carro. Aí ele vai e entra no carro, né? Aí está um dia lá de carro. Não, queria mesmo um helicóptero. Aí, entendeu? Nunca está satisfeito com nada. Nós somos assim. E eu quero te dizer, meu irmão, que isso nos atrapalha demais. Muita coisa. Talvez fosse melhor a gente parar e, ao invés de ficar desejando coisas novas, talvez fosse hora de desejar sentimentos novos. Porque coisas boas nós já temos, o que nós não temos são bons sentimentos acerca daquilo que temos. E aí a gente sempre olha, né? A grama do vizinho é sempre mais verde. Meu querido,
Contente-se com o que você tem. Contente-se onde você está. Satisfaça-se em Deus, na presença de Deus, na palavra de Deus, na providência de Deus. Para de ficar desejando aquilo que não é seu. Não é seu. Para de desejar, isso está te fazendo mal. Você deseja o que você não precisa, compra com o dinheiro que você não tem, para mostrar para pessoas que você não conhece. Que graça tem isso? E isso está te fazendo viver de maneira escravizada. Deus nos chamou para a liberdade. E se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Como disse o apóstolo Paulo, sei estar preso e sei andar na liberdade. Sei passar fome e sei comer com fartura. Eu posso passar dificuldade e posso passar bonança. Eu posso todas as coisas, porque Cristo me fortalece. Cristo nos satisfaz e nós precisamos entronizar essa verdade e viver isso de fato. Portanto, não temas, não pare. E eu me lembro de Jesus no Getsemane. Você sabe o que significa Getsemane? É uma expressão aramaica que significa lagar de azeite. É o lugar onde era exprimido a azeitona. Os povos antigos manipulavam os alimentos em lagares para tornar apto para o consumo. Então, eles escolhiam, por exemplo, uvas. Como é que vai fazer o produto da uva, que é o vinho? Bota num lagar, é um grande tonel. Imagina-se uma piscina de madeira, né, redondona assim, enche ali de uva, aí eles entravam ali dentro e tchap, 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 tchap. Claro, lavava o pé, cortava a unha, tudo higienizado, no deserto. Aí, né, esmagava ali e fazia o vinho. Aí colhia o trigo. Você sabe, o trigo, o grão que faz a farinha, vem dentro de uma casca, uma casquinha dura. Como é que vai tirar? Vai pegar um por um e vai tirar da casquinha? Demoraria muito e daria muito trabalho. Então eles jogam tudo lá dentro e tchá, tchá, né? Malhando o trigo no lagar. Lembra do Gideão? Era isso que ele estava fazendo quando Deus chamou ele. Então, tchá. Aí a azeitona, como é que faz? Do mesmo jeito. Pega a azeitona lá no pé, joga lá dentro e tchá, tchá, espreme, ela vai soltando aquele óleo que é o azeite, que é o que de fato tinha valor naquele tempo. Então, Getsemane é isso, é o lagar do azeite. É o lugar onde espreme a azeitona para sair o que tem valor, que é o azeite. É exatamente no jardim do Getsemane onde Jesus estava. E ali Jesus, eu penso aqui num paralelo, estava como aquele povo lá no deserto. Os inimigos estão vindo atrás para me pegar, mas na frente tem um mar. Sei o que eu faço, eu acho que eu vou mesmo é morrer. E Jesus, em Marcos capítulo 14, se você quer acompanhar comigo rapidamente, Marcos 14, a partir do verso 32, diz assim o texto sagrado: então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Olha só, o lugar onde a azeitona é exprimida para sair o azeite, que é o que tem valor, querido. Aí agora, se eu fosse daqueles pregador, eu ia falar assim: vira para o irmão que está do seu lado. Vira para o irmão que está do seu lado e diz para ele. Eu não entendo esse negócio de vira para o irmão que está do lado, né? Vou aproveitar para falar, tá gravando, vou falar, não estou nem aí. Troço chato, né, gente? É chato. E outra coisa,
é antipedagógico. Diz os norte-americanos, não falei aqui no quarteto Vocale, aliás, fica registrado, o melhor quarteto do Espírito Santo é daqui de Guaranhuns, quarteto Vocale, na minha opinião, vocês podem pensar o que vocês quiserem. Então estava falando do quarteto que a gente tem que valorizar o que é nosso, parar com essa mentalidade tupiniquim de valorizar só porque é de fora. Esse negócio de vira por quem está do lado é coisa de americano, psicologia norte-americana maluca lá. Say to your neighbor, fala para o seu vizinho. Fala isso, isso e isso. E aquilo. Aqueles guru de autoajuda, aquele negócio de coach. Eu gosto mesmo, irmãos, me perdoe, toda ferramenta é boa, mas eu gosto mesmo é de Bíblia, tá? Eu gosto mesmo é de Bíblia. E aí, quando vira para falar para o do lado, pensa comigo, se eu estou aqui, tem alguém ali. Aí eu viro para o outro vira para mim. 1, 2, 3, e eu falo para ele fala para mim. Ninguém ouviu ninguém. Que ferramenta é? Não, porque é pedagógico. Que quando a pessoa repete, ela aprende. Não, então faz ela repetir para você. Então repete comigo. Não fala para quem está do lado que atrapalha. Falar para o lado é chato e atrapalha. Fala para mim. Repete comigo. Se a azeitona não foi espremida, não tem azeite. Você já entendeu? O que Deus estava fazendo com aquele povo ali no deserto era exatamente o que aconteceu com Jesus no lagar do azeite, no Getsêmani. Espremer para sair o que tem valor. Muitas vezes, eu e você, se não passarmos por situações de extrema dificuldade, nós não nos aproximamos de Deus. Nós não entendemos o que Deus quer para nós e, sobretudo, não pulamos no centro da vontade de Deus. Ele às vezes precisa assim, espremer. Bota um vindo de trás e bota uma água na frente e aí espreme. Vamos ver se dá um caldo esse negócio. Portanto, querido, não temas, não pare e não retroceda. Não precisa ter medo, não precisa parar e não precisa voltar. Os versos de 20 a 30 de Êxodo, capítulo 14, nós estamos lá ainda. Diz que entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, a nuvem era escura para aqueles e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Chegou um momento que Deus falou, agora espera aí, calma. Travou os egípcios lá e falou, agora Moisés, agora é comigo aqui, eu tenho que tratar um negócio nesse povo, porque se eu não tratar agora, quando chegar lá na frente, eles não vão dar conta de conquistar a promessa que eu tenho para eles. E aí Deus espreme o povo. Vai Moisés! Aí Moisés, o negócio, diz que veio um vento, das bandas lá de onde que veio o vento, meu Deus? Do Oriente, não é isso? Do Oriente. Qual é o versículo? Vento forte oriental, verso 21, isso aí, das bandas do Oriente veio o vento e abriu. Aí tem gente que diz, então não foi milagre de Deus, foi um vento. Quem criou o vento? Quem dá ordem ao vento? E naquele momento, naquela hora, o vento soprou? Pode não ser sobrenatural, mas é direção, propósito e vontade de Deus. E aí o vento sopra, o mar abre e Deus fala, vai Moisés, manda o povo marchar. O povo, passa. Quando amanhece o dia, aquela nuvem espalha, e aí os egípcios, cadê eles? Foram para lá, vamos pegá-los. E aí o vento para de soprar a água, e matou todo mundo afogado. Resultado? Quando o negócio apertar, para frente que a gente vai. Porque tem que espremer para produzir o valor.
Se fosse fácil, que graça tem, irmãos? Ah, todo mundo concordou, todo mundo quis, todo mundo cooperou, a gente foi lá e conseguiu. Aí é fácil. O bom mesmo é quando o negócio é apertado, quando o negócio é difícil, e você olha para cá e tem dificuldade, olha para cá e tem dificuldade, e aquilo vai espremendo sua fé, e aquilo vai espremendo sua alma, e aquilo vai espremendo você, de maneira que de você sai aquilo que você nem sabia que tinha. Tem gente, como diz o ditado, a necessidade faz o sapo pular. Tem gente que não sabia que era capaz de fazer algumas coisas que teve que fazer na hora da dificuldade. E não faria se tivesse tudo bem. Foi preciso passar pela dificuldade para perceber, não é para aprender, é para perceber a força que havia em si mesmo. Portanto, isso me faz lembrar da esposa de Ló. Vocês se lembram, né? Lá em Gênesis capítulo 19, Deus então, aquela coisa do Abraão, né? Se tiver 100, se tiver 50, se tiver 20, se tiver 10, tem ninguém que presta aí, Abraão. Vou destruir tudo. Não, faz isso não. Não vai ter jeito não. Vou dar um Alt Ctrl Del aqui, vou dar um reset aí, vou acabar com tudo. Depois vocês começam de novo. Não, mas já teve o dilúvio e vai destruir de novo. Não, esse lugar aí acabou. 1, 2, 3 e fogo, enxofre, né? Meteoro, relâmpago, sei lá, caiu uns troços do céu lá e matou todo mundo. Aí falou, então você e esse parente seu aí, a família de vocês pode ir. 2, 3 e já. Abraão pegou os meninos, vambora. Aí o Ló, né? Parente dele, sobrinho, primo, parente no hebraico é um termo meio complicado de dizer que é exatamente aquilo, mas enfim, era parente. Aí a mulher do Ló, coitado. Alguém sabe o nome da mulher do Ló? Qual é o nome dela? Estátua. Porque quem olha para trás, quem retrocede, perde o nome na história. Quem sabe o nome dela? E para que saber? Ela não fez nada, ela virou uma estátua. Então o nome dela pode ser estátua. Um monte de gente com potencial, um monte de gente com família boa, um monte de gente cheia de talento, cheia de dom, cheia de capacidade, virando estátua. Com medo, com sei lá o quê, isso é, meu irmão, não tenha medo, Deus é por nós. Não pare, porque quando a coisa aperta, aí é que fica bom. E não retroceda, para não correr o risco de ter o seu nome extirpado da história da sua geração. Pode ser que ninguém se lembre de você porque você teve medo, porque você retrocedeu, porque você não foi avante, então você não realizou. O resultado virou estátua, ficou esquecido, ninguém vai saber nem o nome da gente se a gente não for adiante e não conquistar a promessa que Deus tem para nós. Eu não sei você, mas eu não quero passar pela minha geração sem deixar uma marca. Eu não sei você, mas eu não quero viver toda uma vida e não ter histórias para contar. Não é história dos outros não, histórias minhas. História dos outros é muito legal, mas história boa são aquelas que a gente vive. Histórias nossas, experiências nossas. Vai preparar um sermão, vai preparar uma palavra, aí vai lá num livro de ilustrações. Eu já abandonei aquilo há muito tempo. Tem um monte lá, se alguém quiser, posso até dar. 1001 ilustrações. Não sei quando, para enriquecer sermão, porque na Europa do século XVIII, uma vez soprava um forte vento contra uma embarcação, e eis que aconteceu, aí conta a história, né? Que legal, história dos outros. É muito legal, enriquece, mas a autoridade não é a história dos outros, é a nossa história.
Ah, Deus cura, Ele já curou você? Me conta a sua história de cura. Então. Deus salva, Ele já salvou você? Me conte a sua história de salvação. Deus liberta, Ele já libertou você? Deus transforma, Ele já transformou você? Por isso que os nossos discursos são cada vez mais vazios, fracos, sem persuasão, sem autoridade, porque a gente quer viver das experiências dos outros, e a gente quer pregar um evangelho que não está entranhado em nós. Esse povo, quando chegou lá do outro lado, meu irmão, tinha história para contar. Esse povo podia bater no peito e dizer: eita Deus maravilhoso, Deus é poderoso, viu, cananeu? Ô Eteu, ô Jebuseu, Ferezeu, você não conhece o grande eu sou? Você tem que ver que Deus, rapaz, o exército egípcio vinha atrás, e na frente tinha um mar, e a gente começou a reclamar com Moisés, e o pau quebrando, e uma nuvem que escurecia tudo, e quando a gente viu, que lá abriu, e passou todo mundo, e chegamos do outro lado, e aquilo foi, eita Deus maravilhoso. Aí o Eteu, o Jebuseu, o Ferezeu, os povos lá de Canaã, olhavam assim e falavam: rapaz, que Deus é esse? Porque não é contar das experiências do Abraão, do Isaac, do Jacó, não, é contar das experiências que eles viveram. Portanto, meu irmão, não temas, não pare, não retroceda, confie no Senhor. Olha o verso 31, o que diz para nós, para encerrar o capítulo e a mensagem também junto. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, servo do Senhor. Meu irmão, eu quero, viu? Não sei você, mas eu quero viver experiências desse naipe aqui com Deus. Viver experiências dessa profundidade. Está à frente de um povo, e o pau está quebrando atrás, e o pau está quebrando na frente, e dos lados, e Senhor, o que a gente faz agora? Diga o povo que marche, mas meu Deus, marchar para onde? Onde que vai? O que faz? E, meu Deus, e agora? Vamos, povo, Deus está mandando ir. E aí de repente, o mar se abre, e a gente vive uma experiência tremenda, e o povo começa a temer a Deus, e o povo começa a confiar em Deus, e confiar na gente que está na frente, que está na liderança, porque eles entendem, eles não estão de bobeira não, falou para ir para dentro da água, e a gente foi, e quando a gente foi, o negócio abriu e aconteceu. Então não é de bobeira. Eu quero viver isso, eu quero marchar para dentro da água, eu quero, mas não estou vendo nem o que tem do outro lado, não interessa, Deus mandou, é aqui, então vamos aqui. Avante, igreja, não temas, não pare, não retroceda, precisamos temer ao Senhor, somente ao Senhor. Tem que ter medo de egípcio, tem que ter medo de murmuração. Que o povo está reclamando, deixa reclamar. Que os egípcios estão aproximando, deixa aproximar. Tem que temer ao Senhor, porque é dele que vem a direção certa, e é dele que vem a ordem para abrir o mar e nos dar a promessa que Ele mesmo fez e que é fiel para cumprir. Confie no Senhor e marche em nome de Jesus. Como líder seu aqui nessa hora, eu digo ao povo: marche, porque o Senhor tem promessa para nós. Avante, igreja. Deus te abençoe.